Olá, sejam bem-vindos a mais um Janelas de Conto, aqui no palco do ser e do ser-se em sociedade. 2 contos, múltiplas janelas abertas à reflexão. Connosco um trio que vocês conhecem aí em casa, que o conhecem e que adoram, tenho a certeza absoluta. O Paulo, a Aida e a Alzira. Vou-lhes passar a palavra para mandarem um beijinho especial aí para casa. Alzira. Olha, cá estamos nós outra vez. Um beijinho aqui para os colegas todos, um beijinho para o nosso staff e a toda a produção que trabalha connosco. Lá para casa, para todos os transportadores também, um beijinho em grande. E pronto, eu que sou a mulher dos beijinhos, estou sempre a mandar beijinhos extras. Hoje mando um beijinho também, acho que ele também merece, que eu mando para toda a gente, menos para ele. Hoje mando um beijinho especial para o meu marido, porque ele é uma pessoa que tem-me apoiado muito e está lá sempre para aquilo que eu preciso. E tenho precisado dele ultimamente em vários aspectos e ele está sempre lá e apoia-me em todas as aventuras e as loucuras que eu faço. Está lá. Ok. Beijinho, amo-te. Boa. Aida. Olha, beijinhos no coração e na alma para toda a gente que nos Esta vê foi e forte. que estão connosco em todos os sentidos. Muito obrigada, Aida. Paulo. Olha, beijinhos para vocês, com um cumprimento especial para vocês e ainda bem que a gente está aqui outra vez, que eu gosto muito. Vais-me dar 2 minutos só, que eu queria falar aqui numa associação que eu conheci há 2 dias, que desconhecia, que se chama Associação Mulheres com Esperança. Eu estive a falar que a presidente da associação, que foi vítima de violência doméstica e depois teve com uma depressão também. E todos os membros da associação são vítimas de violência doméstica ou então tiveram depressões muito grandes e complicadas. Portanto, é uma associação que eu acho que a gente devia divulgar mais, eles também se deviam divulgar mais e eles estão à espera que alguém tenha problemas com violência doméstica, que os contate e que eles estão dispostos a ajudar em apoio jurídico, financeiro em alguns casos, não é muito porque eles também o dinheiro não abunda e psicológico também, porque tem psicólogos a trabalhar para a associação. Por isso, se alguma mulher está lá em casa vítima de violência doméstica Ou algum homem que procura a associação, eles têm página de Facebook, têm os números de telefone, têm os contatos, é só fazer isso. E que acho que a gente deve e merece viver dignamente a nossa vida, não é? Todos os dias da nossa vida a gente merece ser feliz e viver bem, porque a vida é assim mesmo. É para ser bem vivida, não é para a gente estar cá só por estar. Para existir. Muito obrigado, era só isso. Obrigada, Paulo, muito obrigada. Então, Associação Mulheres com Esperança, dedicada às questões da violência doméstica e às questões dos estados depressivos. Se estiverem em alguma destas situações, contacte a associação, estão disponíveis para colaborar e é sempre bom sabermos que existem, não é, pessoas que se unem, verdade, não é, pessoas que já foram vítimas e que trabalhar se conseguem... para os outros, exatamente, que é uma coisa que merece não é? E que renascem para renascem. não é? Para enaltecer, para ajudar, Sim, senhora, para é isso recuperar mesmo. o outro. Isso é muito bonito e muito obrigada a todos os que fazem esse trabalho. Bem, vamos então dar início aqui ao nosso primeiro conto. Teve uma contrariedade com um indivíduo. Em tempos, este episódio, apesar de pequeno, serviu-lhe de mote para destilar vindicta. O prevaricador responsabilizou-se pelo sucedido. Desculpou-se e ofereceu-se humildemente de forma justa para repor o prejuízo causado. Isso não lhe foi suficiente. Aviltado nas entranhas, seguiu um caminho de perseguição e represália. Muniu-se dos tribunais, empolou as circunstâncias e as perdas, sentenciou o futuro deste homem. Na cegueira da retaliação, não soube quando parar. Exagerou e condenou-se também a si. Fez a sua escolha. Escolheu o caminho das trevas. O outro, que tinha luz, apesar do sofrimento que sentiu, superou as adversidades impostas. Este, na jornada turva que escolheu, perdeu-se de si e alienou os restantes. Enlouqueceu perante a superação do outro. A vingança ficou-lhe tão mal. Muito bem, este é o nosso primeiro conto e podemos começar pelo Paulo. Olha, eu vou começar assim. Acho que todo o ser humano, ser vingativo é um impulso. Acho que todos nós somos, a primeira coisa que a gente pensa é reagir.
E uma coisa é vingar e outra coisa como é que se diz? Sentir vontade de vingança é humana. É humana, a gente sente todos. Mas depois viver na vingança que é outra história. Reação e vingança é um bocadinho, não é? Reação é impulsiva, ou seja, não é impulsivo, racional. não é racional. A gente É meramente emocional. A vingança até costuma ser com um prato que se serve frio. É calculada, é premeditada, É mais lá para a frente, é o que é mais lá para a frente. Agora reagir, a reação é logo é do ser humano. O ser humano reage, ver na vingança é que é diferente, porque é mais lá para a frente, é calculado, como tu dizes, a gente vai pensando, vai. E então acho que já deve cada pessoa. Acho que não é muito fácil ser vingativo, não é difícil ser vingativo, porque no trajeto que tu tens do ato até à vingança passas ali um bom bocado. E como o texto diz que a pessoa pediu desculpa, ofereceu-se para Parar o dano. acho que a pessoa ser vingativa porque queria mesmo ser vingativa. E eu acho que quem vive na vingança, portanto, não resolve nada, só vai adiante mais lá para a frente o que tem para fazer, não é? Que é vingança. Porque eu acho que o custo da vingança é invisível de quem tenta e não vai corroendo. Se tu te queres vingar, vai-te corroendo sempre. Não te adianta, não te atrasa, a única coisa que te faz é mal. Porque eu acho que. Eu acho que é mais fácil a gente perdoar. Perdoar não é esquecer, não é? Eu já acho que se tu perdoares, tu vives a tua vida de maneira simples, limpa, solta de nada, não tens que vais evoluindo a tua. Eu acho que perdoar não é esquecer, a gente também não deve. Eu também, se perdoar, não vou esquecer. Se me fizer qualquer coisa, eu posso lhe perdoar, mas não me vou esquecer do que ele me fez. Eu acho que aquilo que eu faço, falo por mim. Eu não me ligo depois, não tenho ligação, percebes? Perdoo, não me vingue, mas também não tenho mais elo de ligação. Isso. Perdoar, porque eu costumo dizer uma coisa que nós só não podemos escolher os nossos pais e os nossos irmãos, porque o resto a gente pode escolher, os nossos amigos a gente pode escolher. E então acho que a gente se deve ligar em pessoas que não sejam vingativas, que nem procuram a vingança para deixar mal, para magoar, porque isso é mesmo assim. Posso dizer, eu interrompi. Não, isso eu ia só dizer é que nessa questão que tu estavas a dizer e muito bem, é porque eu posso dizer, eu perdoo-te, mas não te quero mais na minha vida. Nem mais nem menos, não há mais aquela elo de ligação. Perdoo-te, deixo-te ir, deixo que a nossa relação termine aqui, mas não te quero mais na minha vida. Quero-te mais próximo de mim, porque exatamente. Mas eu faço isso, não desligo-me completamente, seja de uma amizade, seja do que for. Se vejo que aquilo ali há algo que mais tarde ou mais cedo é para me vingar de alguma coisa, eu perdoo porque não me faz sentido não perdoar, porque eu quero viver a minha vida sem pensar naquele problema e acabou-se, ficou fechado, mas perco a ligação, não tenho mais ligação com nada, não tenho procuro mais nada, aquela pessoa para mim é uma pessoa que existe no mundo dele, no meu mundo, não tenho mais, porque eu acho que uma coisa que eu penso sempre que a maior prisão que a gente tem não é as grades, é o ressentimento. E a gente andar ressentidos com alguma coisa, acho que e a gente também vive num mundo que, sabes uma coisa, a gente vive de reação. As redes sociais, a reação, há vingança nas redes sociais, todos os dias. Tu vês as caixas de comentários, aquilo ali há vingança todos os dias. Toda a gente se vinga porque se lembrou de uma coisa que a outra fez e vingou-se ali. Há sempre. A gente vive num mundo cada vez mais reativo, a gente não pensa. A gente não pensa com nada, não pensa, a gente está num mundo que não pensa. A gente agora não pensa quando a gente não pensa, não tem tempo para pensar. Eu não tenho ou não quero pensar. Que é maldade. Não, tu não pensas, tu reages momentaneamente à Mas coisa. muitas coisas nas redes sociais já Sim, há coisas que são estudadas, são maturadas, estudadas, com maldade. amadurecidas. Como é que eu vou, e muitas vezes já sei como é que eu vou construir isso, como é que eu vou mandar a boca, como é que eu vou mandar. Não é? Às vezes há aqui algum calculismo. E não é com intenção, não sabem que escrever e depois arrependa-se. Não, não devia ter posto isso na rede social. Mas há outras já pensam bem no texto, o que é que vai meter, mesmo para afetar certa pessoa. Mas vai haver 1000 pessoas, vai haver, mas é uma que ela quer afetar. Eu acho que isso para mim é das coisas. Para começar, vou na linha de pensamento aqui do Paulo, a vingança não nos leva a nada? Não, a mim
não me A faz mim também sentido não, que é até de uma todo. coisa que eu quando eu vi o texto e fiquei Não assim a faz pensar, sentido porque todo. Mas- eu nem sei o que é que eu ia pensar, sabes? Mas uma coisa que me faz porque- confusão nas redes sociais é isso de mandar uma piada, de mandar aquela qualquer coisa assim e depois não diz para quem é só Não. tipo É tipo anónimo, é mesmo. Mas é para a outra pessoa vai entender, ela sim, pensa subjuga, ela na sua cabeça essa que a outra pessoa vai entender. Ou seja, no meu entendimento, as redes sociais não deveriam servir para isto, não é? Uma rede social não devia servir para isto, não é? Para essa questão de Eu acho lançar. que- Isso é Uma outra pessoa. ligação, mas uma ligação saudável. O mundo já exatamente. tem conflitos suficientes para a gente também criar mais um. O mundo já tem tanta coisa, já tem tanto conflito, para que é que a gente vai criar mais um? É só um, mas é mais um, não é? É só um, isto calhar é simples, mas é mais um, que é. E a gente não precisa que este mundo ande de uma maneira tanto. E em vez de se investir tempo em, olha, magoaste-me com isto, com aquilo, fiquei muito triste com essa situação, porque é que isto aconteceu, esperava algo diferente de ti, explica-me, vamos Mas falar é uma um coisa que eu pouco. não perguntar a vocês as três. Achas que as pessoas não estão à procura sempre de confronto? Eu acho Perderam que não. consciência? Eu acho que sim, eu acho que as pessoas querem completamente. confronto, querem confronto. Pois, Depende muito da coisa. pois, isso aí, estou a falar um bocadinho por mim. Eu, na minha idade, eu não quero confronto, eu quero paz. Não, também eu Com quero letra ouvir um caps rockzinho lock, e caps estamos lock, a- assim, em maiúsculas bem Também eu, grandes. também eu. Ah, Mesmo a gente paz, já não tem paixão para certas serenidade, coisas. não é? Serenidade, porque vai ao encontro daquilo que a gente vai falar no falar nosso assim. segundo conto. Tal e qual. Serenidade. Mas também, mas eu percebo aquilo que tu estás a dizer, inquietude leva à reação, a desesperança leva à reação, a descrença leva à reação. Eu acho que a gente está sempre à procura de um confronto. Não é o meu caso, porque eu não tenho paciência, estou como tu, e quero ouvir uma musicazinha, estou sossegado e eu ler qualquer coisa e está sossegado com a minha vida. Mas acho que a gente está sempre à procura de um confronto, seja lá o que for, está sempre à procura de uma coisa, está sempre a reagir com alguém que eu nem conheço, nem sei a maneira de pensar da pessoa. Mas também pensar um bocadinho quem anda atrás dos likes nas redes sociais. O que é que traz likes? Muito mais a polémica. Sim. Muito mais E a o vingança confronto, também, a vingança traz mas vamos muito. ver o que é que o outro diz ao outro. Vamos perceber o que é que... Não é? Isso atrai, não é? Isto, as pessoas Vão atrás, gostam desse tipo de... Gostam de ter esse tipo de audiência, não É é? isso que eu ia dizer, traz-me as palavras, eu ia dizer, o que não dá polémica não dá audiência. Tem que ter polémica é para ter audiência. O que é certinho, o que é sereno, passa despercebida. Aquela está ali aos pingos da chuva, passa despercebida. Querem a polémica para dar audiência. Para dar audiência. E é como tudo. Para dar os likes. Por exemplo, desculpa, eu deixava de falar, depois então continuar. Pode dizer isso. Ok. Desculpa. Mas vocês podem ir assim interpelando. É assim, a primeira coisa que me veio à cabeça foi vingança-ódio, o ódio cega. Cega às vezes de maneira em que a pessoa perde bases, perde tudo. Deixa-me só dizer uma coisa, já viste que o amor cega também? É uma coisa interessante. E depois o que eu ia dizer assim, o amor cega, do lugar São o amor duas é coisas tanto perdão, distantes uma da outra. O amor e é que- perdão, o amor é compreensão, o amor é empatia, do lugar de tentar perceber. E, assim, este aqui não sabe o que é que se passou, não é? Mas vamos pensar que é um delito menor, não é? Ou como, por exemplo, um acidente de carro. Ou, porque uma coisa é a vingança, uma coisa é a justiça. Porque quando alguém procura justiça, a gente tenta perceber o lado do outro. Nunca. Desculpa de te dizer isto, porque às vezes pode ficar no ar a justiça. Nunca procuro Mas justiça. ela está a falar dos tribunais. Ela está a falar dos tribunais, não é? Estás a falar dos tribunais. Das vias corretas. Ou Estás a falar então, dos como tu tribunais. falaste há bocadinho, vamos supor que é uma ofensa verbal, ou no meio de uma conversa, por exemplo, já aconteceu e já deve ter acontecido com muita gente, no meio de uma conversa entre amigos, alguém nos diz qualquer coisa e que nós interpretamos de acordo com a nossa bagagem, de acordo com a nossa vivência, de acordo com como somos, e aquela pessoa se calhar não disse aquilo com má intenção, e se eu me fechar na perguntar e na perceber a perspectiva dessa pessoa, se calhar vou ficar Vai ficar só a chateada, pensar vou ficar moendo naquilo, por isso eu sou sempre apologista de, como tu disseste há pouco, perguntar, olha, chama à parte, olha, há bocadinho comentaste assim, ou disseste-me isto, em que sentido que tu querias dizer, foi com maldade, foi para me ajudar, foi esse o teu ponto de vista, porque eu percebi isso assim, e outra, gosto sempre de ouvir, às vezes, depende do que se passa,
eu sou aquela pessoa que eu ainda acredito na humanidade e eu dou sempre uma segunda oportunidade às pessoas para realmente perceber com que intenção é que o ato foi feito. Porque eu ainda acredito que pode haver bondade, pode haver, mas esta pessoa Nunca depois uma vingança só esta isso te pessoa vinga acabou de ti. esta pessoa acabou por pedir desculpa de uma forma justa para tentar repor o prejuízo, seja lá que prejuízo é que foi. O outro já estava cego, já não queria, tanto que depois corroeu. Acabou, o outro tinha luz, este ficou na escuridão, mesmo que tivesse luz acabou por ficar. Então acho que esta vingança lhe consumisse e quem acabou por perder foi ele. Alcira. Concordo com tudo o que os colegas disseram e depois para completar aquilo que o Paulo estava a querer dizer, falas na justiça em termos mesmo físico. Formal. Formal. E Paulo, se calhar o Paulo queria mesmo dizer a mesma coisa que eu, falar na justiça divina. Eu deixo nas mãos de Deus. Não tem nada que fazer a minha vingança aqui na terra com as minhas mãos. Fizeste-me mal, um amigo, vais pagar, mas é pelas mãos de Deus, pela parte divina, alguma coisa na tua vida. Mas Eu não vou ter nada a ver com Alcira, isso. só para esclarecer um bocadinho, essa pessoa paga ainda em vida ou paga após morte? Quando a gente fala em justiça divina, é um bocadinho ligado àquilo que se fala Eu do acho que é em karma, vida, por exemplo. o mal que fazes atrai o mal, não é? Quem faz o mal atrai o mal. Assim, alguma coisa vale projetar na sua vida a nível ou financeiro, ou amoroso, alguma coisa que vai chamar, que ele vai ter que perceber, ok, eu estou a pagar para alguma coisa que eu tenha feito aos outros. E assim estou eu a pagar. Portanto, a parte divina, eu acredito sempre que é que vai meter a mão e é que vai... Eu vou dizer, não, eu não vou dizer bem feito, aconteceu-te isto. Sim, Que também aconteceu isso é a muito mim. importante. Não, Isso é muito importante. é apenas estás a passar por algo, que eu também quando eu passei, tu não Porque o entendeste. perdoar que o Paulo introduziu aqui, Mas não vou é mesmo aplaudir, não vou isso, é aplaudir. mesmo isso. Perdoar é, eu perdoo-te, magoaste muito, podes até ter provocado algum prejuízo grande e grave na minha vida, mas quando eu perdoo a sério. Ou seja, mesmo que eu saiba que outra pessoa tenha tido alguma infelicidade na sua vida, eu não vou ficar feliz por isso. Não. Porque é um outro ser humano, não é? É sempre um outro ser humano. Portanto, o perdão é isso. O perdão é bonito porque se nós queremos ser amor, se queremos ter esses pensamentos de afeto, se temos uma comunicação positiva, afetiva com o outro, o perdão faz parte disto, é essa jornada. E o outro ser humano é sempre um ser humano. Eu penso sempre, eu, pessoa, eu, Paulo, tenho que ser sempre maior que o meu problema. Porque é para ter capacidade de perdoar. Sim. Quando alguém me causa um problema, eu tenho que ser sempre, eu, pessoa, Paulo, tenho que ser sempre maior que aquele problema. Que é para ter capacidade de perdoar e deixar e resolver e não precisar da pessoa para mais nada. Porque às vezes há pessoas que nos causam problemas e nós precisamos delas para resolver os problemas, percebes? Mas eu tenho que ser sempre maior que aquele problema para não precisar da pessoa. Acabou-se, aquela pessoa para mim corta ali um elo corta aquele elo de ligação que houve e acabou-se. Eu ainda dou uma oportunidade de tentar resolver a questão. Depois se a pessoa não quiser ou perceber realmente. Nós percebemos, Eu tu acho que a percebes. oportunidade depende da gravidade. Da gravidade da situação. Acho que depende da gravidade. Ou Há então, situações que são tão graves que tu não consegues dar. Sim. É aquela, ok, tudo bem. Ou então, mas, se há uma reincidência do problema, se há uma reincidência de. Não é? Às vezes uma pessoa faz ou diz uma coisa que causa-nos dano, mas a gente vê que foi involuntário, foi sem querer, foi. Mas não, aí tu percebes o que é que foi, como é que foi. Tu percebes se houver uma reincidência. Se calhar a primeira vez não foi assim tão inocente. Sim, mas tu percebes. No nosso trabalho. Tu percebes que se aquilo houve ali um bocadinho de maldade, se não houve. Muitas vezes a gente também faz juízos de valores que são errados, porque isso acontece. Mas normalmente percebe-se se a pessoa está ali com alguma coisa, com alguma maldade, com alguma coisa vingativa, ou porque tu disseste isso mais para trás. Acho que se percebe. Agora, eu no meu caso, eu sou assim, não perdoo, mas perdoo de coração, não perdoo só porque, olha, vou perdoar, não perdoo e se a pessoa tiver algum problema na sua vida mais grave mais à frente, eu até fico a pensar e digo, olha, esta pessoa, coitada, percebes? O problema é que esse deve ser tola. Não, mas se for preciso a gente ajuda, não é? Eu também sou um É bocado verdade, assim. mas é verdade, Eu também sou um bocado assim. É.
Não estamos Acho que não, eu também não vou estamos ser aqui, também não vou estar aqui com muita hipocrisia. Acho que se passar 2 dias não ajuda. Claro. Porque é um processo. É um processo. Agora, se passar uns tempos. Tenho o seu Claro. tempo. Então, sem tempo. Eu não Para consigo assimilar, ter raiva para... de ninguém, nem Nem odiar eu. ninguém. Pois, eu acho que isso é muito interessante, porque eu acho que quem não consegue guardar rancor, quem não consegue guardar raiva, quem não sente isto, é isento do sentimento de vingança. Porque o sentimento de vingança vem do rancor. Por isso é não que é? foi muito difícil, por isso é que me foi difícil falar e tirar tópicos para falar deste, porque é uma coisa que a mim não me assiste, Não nunca está na me tua passa para a essência. cabeça, não. Eu nem sei como é que uma pessoa pode ser vingativa, percebes? Eu não posso saber como é que eu vou te arrancar. Mas a verdade é que isso existe. Muito. Olha, vou-vos dar um exemplo. Vou pegar numa situação que ouvi ontem pela primeira vez. Estávamos num convívio, estava-se a fazer um brinde e depois estavam lá. Geralmente há sempre a segregação, os homens juntam-se com os lados, as mulheres para os outros, não sei porquê, mas isso acontece quase naturalmente em quase todas as festas. Então os homens estavam num lado a fazer um brinde e eles dizem assim, aquele padrão, que as nossas mulheres nunca fiquem viúvas, e depois um acrescenta, e se nos colocarem os cornos, que seja por vingança. Mau. Também já é pôr assim um bocadinho de... Ok, o que é que isso significa? E eu tenho a pensar, eu amanhã vou falar sobre vingança. Não, isso aí é O que é que isso significa? Isso aí já é uma... Que eles fizeram Exatamente. e vocês Isso vingaram. aí já é uma... Não, nunca desci a esse nível. Agora, o que é que eu gostava de falar sobre isso? Porque uma situação que, por exemplo, como falámos aqui das redes sociais, e agora também são um veículo de perpetuar vingança e realmente é um veículo até bastante severo e acérrimo neste sentido. Por exemplo, quando certamente vocês já se cruzaram com publicações dessas, que eu já me cruzei também, em que alguém trai alguém, por exemplo, o meu namorado traiu-me e o que é que eu faço? Eu meto a fotografia com quem essa mulher, não sei o quê, não sei o que mais, estampo lá a fotografia da outra e isto é o quê? Isto é vingança. A vingança. E eu estou aqui a E canalizar. até agora está a acontecer mais os vídeos, que eles dão a mesma cara, filmam e dizem, olha, fulana, não sei o quê, fulano está casada com não sei o quê, fez isso, fez aquilo outro, não, resolvem, vingam-se assim. Exatamente. Vingam-se assim. E depois há tanta maneira de dizer as coisas com parvoíces, que é mesmo assim, que aquilo é publicado para tanta gente que aquilo depois torna-se ridículo. É isso que eu digo, além de se dar, devia lavar roupa suja para as redes sociais da sua vida. Resolvam por trás, silêncio, não precisa estar a lavar roupa. Conversem, falem sobre isso agora, vi que esperneiam, fazem o que quiserem em cada momento. Vi lavar roupa suja para as redes sociais. A culpa é nossa, que a gente é que toca para a briga, percebe? Mas mais uma vez, o público gosta de saber quem é que traiu quem é que teve com quem é que fez o quê. E, mas foi ela. Foi ele. As pessoas gostam dessas coisinhas todas, são pessoas sem vida, ou então a vida delas dá trabalho demais. Antigamente a gente comprava as revistas cor-de-rosa para saber quem é que foi que acontecia isso. Agora, nesta altura, tu procuras mais o que acontece na tua freguesia, na tua cidade, que é o que acontece com os artistas. As redes sociais não deixam de ser, em algumas páginas de algumas pessoas, um Big Brother, porque as pessoas publicam tudo da sua vida, não é? Tudo. E vingam-se lá mesmo, se vocês começarem a abrir caixas de comentários, vocês começam a perceber. Por exemplo, uma coisa que também me deixa um bocadinho triste é, por exemplo, alguém que recebe, imaginemos, eu recebo uma mensagem de um sujeito que eu até conheço e que sei que ele tem namorado, mas ele mandou uma mensagem assim mais sedutora. Acho-te muito bonita, se um dia quiseres ir tomar café. A tua mulher também é. Pronto. Respeita. Exatamente. E o que é que muitas, não vou dizer muitas, que eu já vi que algumas fazem? Muitas. Print da mensagem, pum. Este acabou, este que não tem a namorada, não sei o que, acabou de não sei o que, não sei o que mais. É um perigo as redes sociais. Ele não teve um comportamento correto? Não teve, mas não foi pior. Eu vou contar uma coisa a vocês aqui, não foi com redes sociais, mas é uma coisa engraçada, até tem graça. Eu já estava casado, estava no Autorado e tinha 5 ou 6 amigos na Tourada. A gente estava todos conversa, como tu dizes, que ficam os homens para um lado e as mulheres para o outro. A gente estava no Autorado e tinha 5 ou 6 amigos. E então o que é que acontece? Eu deparei-me que numa varanda tinha 2 raparigas e eu olhei para lá e uma delas, se calhar, pensou que eu estava a olhar para ele.
e disse à outra e começaram assim a olhar. Portanto, eu apercebi-me que as pessoas que estavam à volta dela olharam para mim, olharam que eu era a única pessoa que estava a ver. Sabes o que é que eu fiz? Porque acho que não foi vingança, não foi nada. Mas acho que não se devia ficar assim, porque ela acho que se fez assim um bocadinho Convencida. tipo aquela do print. Sim. Olha aquele está-me atrás de medida. Isso mesmo. E eu então virei para os meus amigos e digo, acho que aquela rapariga está a olhar para vocês. Então, o que é que aconteceu? Virou-se os 5 para lá. Ela ficou assim com muita vergonha, ficou assim meia com vergonha, mas foi a maneira que eu tive de apagar o print, de apagar o print. E de apagar o print foi, e disse, olha, acho que aquela rapariga está a olhar para vocês, deve conhecer vocês. E de repente eles olharam assim todos, percebes? Para lá, assim, ficaram os 5 a olhar. E ela, pronto, ela ficou assim um bocado de coisa e disse, olha, então, tu querias-me fazer qualquer coisa que era mentira, porque eu nem estava com não foi daquelas Quer coisas. dizer, não houve discussão da parte dela, mas também não houve da parte deles. Foram todos indiferentes. Não, porque normalmente acontece. É uma situação engraçada. Normalmente acontece. Mas tu deves ter um bom discernimento. Só faz, se me ia lembrar de fazer isso. Só-me porque... Ou não, se for quando estava a fazer mal. Ainda estava a fazer mal. Simplesmente aquilo eram 5 pessoas e eu estava de costas e estava a olhar para ali. Quer dizer, estava a olhar para ali. E às vezes a gente olha e está a ver o vazio. Não é para ela. Tal e qual. E ela disse, trouxe-me aquele print que tu estavas a dizer bem, tirou, e estava a dizer à pessoa que estava lá e de repente 3 ou 4 pessoas estavam ali, começaram a olhar para mim porque o viram. E eu disse, não tem nada a ver com aquilo, o que é que se passa aqui? Depois eu lembrei-me, aquilo foi instantâneo, aquilo foi instantâneo. Isso é uma reação. Foi uma reação, aquela rapariga deve conhecer vocês que ela está a olhar para aqui e de repente aquilo virou-se os 5 que eles estavam assim, mais que viraram-se todos e ficaram todos a olhar para lá. E depois já não conheço, não sei quem é, percebes? E não sei o quê, e pronto, e a coisa passou-se, ela ficou assim um bocadinho envergonhada, mas é a mesma coisa, porque ela quis, como tu estavas a dizer, porque isto agora acontece muito, manda aquela mensagem, também não se deve mandar mensagens assim, sem mais nenhuma. Claro que não, mas isso... Claro que não. A resposta da Aida é perfeita. Fica no privado. Ok, tu fizeste isso não é bem feito, mas eu não vou responder numa... O que ele fez não está correto, se não é... Sem circunstâncias da vida dele em que ele está, se está sozinho, se o casamento está mal, sem circunstâncias é que ele teve a ousadia de fazer uma coisa dessas. A mim, sabendo que sou uma rapariga como deve ser, e à esposa, que é a sua companheira, a mãe dos 6 filhos, não acho correto nem a abordagem a mim, nem a ele, nem às pessoas da vida dele. A minha resposta é esta: é respeito para ambas, para todos aqui. E fica por ali. Exatamente. E porque essa questão da vingança. Agora é assim: terão print nas redes sociais. Mas já viste? Já. Uma vez uma situação destas. Já vi. E já vi. O que é que eu ganho com isso? E já vi da pessoa do outro lado começar a aumentar a conversa para fazer um print ainda maior. Começas a aumentar a conversa depois para fazeres um print ainda maior, com coisas que se ela tentasse calar ou te dar a resposta que tu deste, tinha morrido para ali. Não havia mais aquele prolongar da conversa para se vingar da pessoa, muitas vezes que ela nem sequer, como tu estás a dizer, nem sabes o que é que acontece na vida dela, não é? A gente não sabe. Por isso é que eu digo que a resposta que tu deste é perfeita, ou então ignora. Sim, ignora, bloqueia, ignora. Não tens nada. É bloqueio instantâneo. É bloqueio instantâneo. Porque isso acontece muito. Isso é um tipo de vingança que as pessoas vingam-se de pessoas que nem sabem quem é. E o que é importante também pensarmos é que a vingança pode ter repercussões nefastas no outro. Pode acabar com a vida de uma pessoa. Pode acabar com a vida de uma pessoa Pode mesmo. Consequências. As consequências são O que gravíssimas. é que eu ganharia com isso? Isto aconteceu-me uma vez. Mas, ali no início, quando no início do meu divórcio, e houve uma abordagem neste sentido, foi exatamente isto. Olá, como estás, não sei o quê, pareces uma mulher muito interessante. Bonita e interessante, disse tal e qual, como as tuas 3 mulheres, ele tem uma mulher lindíssima e 2 filhos, disse tal e qual, como as 3 mulheres que tens em casa são lindas, devias as respeitar e a mim também. E ficou para ali bloqueio. Pronto, acabaste a história. Estamos mesmo a terminar. Vou-vos dar só um exemplo de uma situação como foi próxima de um homem que separou-se, portanto divorciou-se da mulher e a mulher acusou de ele ter abusado sexualmente do filho. Portanto,
uma acusação. Depois foi-se a provar que não era verdade. Grave. E gravíssima, e que destrói a vida de uma pessoa. Completamente. Por completo. Aquele homem estava destroçado. E depois a níveis psicológicos, E o problema é que- E mesmo que se nunca mais. prove, e mesmo E a que se criança depois prove. também é arrastada para isso, porque depois. E há vinganças que não só contra o outro. Quando eu me vingo de alguém, todas as pessoas próximas vão sofrer as consequências Sim, por disso, exemplo, da dor do outro. estás a Não ver é? Há sempre alguém que Por exemplo, acredita. Há divórcios em que um dos progenitores virou os filhos contra o outro. Exatamente. Isso é. Alienação Já parental. falamos Aham. nisso aqui. Exatamente. Já falamos nisso aqui. Bem, nós vamos ter que terminar aqui o nosso primeiro conto. Muito obrigada por estarem aí a assistirem em casa e já voltamos daqui a pouco. Até já. Leve a sua empresa mais longe e faça chegar a sua mensagem ao público do canal Azores TV. Agora em Cabo TV Nacional. Olá, sejam muito bem-vindos de volta. A sua vida interior assemelhava-se ao turbilhão de uma metrópole desgovernada. A inquietude assombrava-lhe os dias. Mecanicamente corria pela sua existência. O ritmo de tudo era avassalador. Forçou-se a abrandar, depois de outro ataque de pânico. Encontrou um sítio onde consegue relaxar. É um sítio longínquo e de árdua acessibilidade. Trata-se de uma viagem longa, complexa e até dolorosa, mas deslumbrantemente tranquilizadora. Pelo desafio que apresentava, percorria apenas uma vez por semana. Hoje realiza-a todos os dias. Este sítio localiza-se bem lá no fundo do seu ser. É uma viagem ao interior de si. É um processo de desaceleração e apreciação da vida, de apaziguamento, de equilíbrio e de perdão. É o único sítio onde ela consegue serenar. Trata-se de um sítio tão nosso e tão difícil de alcançar. Muito bem, este é o nosso segundo conto e vamos começar pela Alzira. Ora bem, olha, serenar é o que todos nós precisamos e que muita gente não a sabe encontrar. Há pessoas que há pessoas que nem sequer sabem o que é a palavra, não é? Ou não vai até essa palavra. Mas a maior parte sim. A maior parte vai se deixasse essa vida de que nós temos às vezes a gente anda muito na ansiedade, na agitação, no caos. E se nós aprendermos como diz aqui, desacelerar um bocadinho, talvez encontramos o equilíbrio dentro de nós. E este texto fala bem disto, da necessidade de parar, de olhar para si, olhar para dentro e a mostrar que o ritmo acelerado, como diz aqui, é quase como um piloto automático que a pessoa ela liga e depois apercebe-se que, ok, eu ando muito acelerado, ando muito agitado e agora é a necessidade que eu tenho que desacelerar, tem que abrandar um bocadinho esse ritmo, esse piloto automático. Exatamente. Não é? E pronto, e perceber que tem que abrandar até um dia se reencontrar e encontrar a tal serenidade que todos nós procuramos. Podemos andar agitados, mas a gente quando sabe que tem que abrandar é porque queremos chegar à parte mais calma. Para mim, serenar não é apenas... Não é andar no caos, é encontrar um meio termo para chegar à serenidade, portanto, chegar ali à calma, é ter uma vida mais calma. E pronto, eu quero dizer que isto é uma busca de paz interior. E essa paz, às vezes, quando a gente procuramos, a gente não procura fora. A gente nunca procura fora. A gente procura... Aliás, ela que não está a procurar por fora, como tu dizes aqui. Ela não está a procurar por fora. Ela está a procurar... o que eu quero dizer é que nem sempre é fácil da gente procurar para dentro, mas o que a gente tem que encontrar é fazer uma viagem interior e não exterior.
Não é o que está para fora, mas sim é o que está por dentro de nós, é o que se passa por dentro de nós. É esse sentido que acaba de dizer. E pronto, e ao fazer essa viagem, ela pode fazer uma viagem tipo, uma viagem em silêncio, em desaceleração e fazer um autoconhecimento. Porque é um processo que ela tem que passar, é um processo que leva o seu tempo e que precisa de esforço e de entrega. E então aí chega àquilo que nós queremos, que é ser serenos, uma vida mais calma. E ter essa paz que a gente falou também no primeiro exatamente. ponto. Aida. Serenar. Essa palavra é simples e é tão complexa. A frase que me chamou mais a atenção foi: trata-se de uma viagem longa, complexa e até dolorosa. Porquê? Mas deslumbrantemente tranquilizadora. É tranquilizadora porque quando a gente realmente percebe como chegar lá e o bem que nos faz, é o céu. Entre aspas, salvo seja, não é para morrer, mas é o céu. Sim, é o céu. Porque tanto como, por exemplo, o nosso corpo humano, porque é que a gente dorme? Precisamos de X de horas para o nosso corpo regenerar. E é tão necessário a alma, o coração, a mente, isso tudo é tão necessário regenerar. Só posso regenerar no silêncio, no encontro comigo mesma, no perceber, analisar o meio-dia. Terá um tempinho por dia, todos os dias. Não é fácil, não é? Mas 5, 10, 15 minutos para perceber como é que foi o meio-dia, o que é que eu tive, as minhas coisas boas, as minhas coisas más, o que é que ganhei hoje, o que é que eu perdi hoje. E nesta pequena encontro com o meio-dia, com a minha vida, com tudo o que eu tive durante um dia, há sempre uma forma de a gente se encontrar neste pedacinho de tempo que a gente tira para a gente. Sem dúvida. Muito bem, Paulo. Olha, isto é um tema que a mim diz muito. Eu estava a olhar para isso e já falei aqui. Como era a minha vida e como se tornou a minha vida, porque mergulhei-me dentro de mim à procura dessa paz e deste sossego. Porque eu fui com um personagem do texto. Chegou a um certo ponto que eu disse: eu não aguento mais isso. Eu queria andar mais depressa com o mundo, que a verdade é essa. Eu tinha um ritmo muito acelerado, um ritmo que não. Eu acho que eu até ontem estava a pensar sobre isso e mesmo namorado, eu queria que as minhas namoradas fossem aquilo que elas não conseguiam ser. Elas não me conseguiam acompanhar, nem eu queria que elas andassem, porque eu sempre pensei que o mundo fosse daquela maneira. E depois chegou a certa altura. Sempre. Mas eu passo a acelerar. Muito. A minha cabeça não conseguia parar. Tinha 20 pensamentos por segundo, tinha 1000 à hora. Era uma coisa. Acho que a única pessoa que sofreu um bocadinho com isso foi a minha mãe, porque pronto, que era a pessoa mais próxima e que percebeu que havia ali qualquer coisa que não. Até o ponto de eu disse: não, eu tenho que parar. Ganhei consciência, disse: eu tenho que parar porque eu não consigo acompanhar. Foi igual. E depois foi aí que fiz aquela viagem, porque vão dizer uma coisa a vocês: a pessoa que anda assim não consegue o abraço, o colo de outra pessoa, não. É momentâneo. Tu abraças-me naquela altura, faz bem, mas depois aquilo já não. Eu acho que nem conseguia amar ninguém, porque eu tinha sempre aquela coisa, eu nem conseguia gostar de ninguém, percebes? Não tinha aquele tempo para pensar em gostar da outra pessoa que estava. Deitares no colo e deixar de ficar. E apreciar aquele bocadinho, o presente. Era só presente. Era momentâneo, porque aquilo passava, depois aquilo desaparecia, aquele colo. Isso só perceber que estás a dizer. Tem a ver um bocadinho com o síndrome de pensamento acelerado também, que é: eu não me consigo alongar nos sítios, mesmo que eles me façam bem. Eu estou dentro do abraço, mas já estou a pensar: pô, esse abraço nunca mais acaba, tem tanta coisa para fazer, despacha, agora para que este tanto tempo agora um abraço tanto grande. É 20 pensamentos por segundo que tu tens, isto já devia ter acabado, isto já está pronto, está ok. Está bom, pronto. É isso aquelas pessoas fazem assim, os abraços assim com as palmadinhas, é tipo: está bom, despacha-te, está ok. Sinergia imenso. Ou abraças ou não abraças. Mas é mesmo. Quando é que acabamos que aqui para a tourada? É mesmo isso, tal e qual. Tu tens de estar sempre a tentar-te. E a vida, as circunstâncias da vida obrigou-me a mudar e a refletir, e depois é uma coisa muito dolorosa, porque tu. É o inverso daquilo que tu és, tu tentas acalmar, mergulhar em ti e começares a pensar o porquê daquilo, porque é que tu tens. E é doloroso, como tu estavas a dizer, é muito doloroso.
a frase que tu tiraste do texto é muito doloroso, porque tu vais mudar tudo o que tu eras para aquilo que tu sempre quiseste ser, porque senão tu não mudas, se tu nunca quiseste ser aquilo, tu não consegues mudar. Ou se calhar, assim, eras, nunca tinhas tomado consciência que eras dessa maneira, porque nunca tinhas tido tempo e tirado tempo de olhar para ti. E eu faço isso todos os dias, sabes porquê? Porque quem mergulha na sua paz interior já não quer voltar outra vez ao caos, nem aquela sociedade movimentada de carros e de gente, como diz o texto, que não era o caso, não era. Eu ia te perguntar se mas tinhas saudades da Não, vida Do anterior. turbilhão, é do assim. turbilhão. Do turbilhão. E é engraçado, é que a gente pode caminhar pelo caos, pode caminhar, mas estamos no nosso silêncio. É isso que é. E nunca pensei ser capaz É das disso. ferramentas maiores que existem, e sobretudo nos tempos atuais, que a gente está realmente numa altura muito pelo avesso, não é? Tudo à pressa. E é tudo à pressa, Tudo à pressa. e tudo um Pronto, prognóstico pronto. de um futuro que vai cessar, de um futuro ou que vai ser caótico, ou que se calhar nem sequer vais ter a oportunidade de sofrer. Portanto, as mensagens são todas tão dilacerantes, não é? Em que nunca ouvi tantas vezes a palavra obliterar como ouço agora. Vou obliterar, vou fazer, matar civilizações, não é? E a gente ouve esses discursos de ódio, a gente ouve essas guerras e essas vinganças sucessivas. Mandaste um míssil, vamos mandar dois. Vamos mandar dois. Vamos não sei o quê. Pá. E tu vês este mundo nesse turbilhão e tu só consegues ter paz e serenidade se fizeres isso. Se o teu mundo interior tiver a capacidade de tranquilizar todos os fatores externos. E uma coisa que eu vou dizer, que é o que acontece, e eu acho que isso é um conselho para quem está a ouvir e para quem quer fazer isso e quem quer acalmar a sua vida. Faça em silêncio, sem ruído, absolutamente nenhum, e sem máscaras, Sem máscara, sem filtros. sem filtros. Por isso é que é doloroso. Porque senão não A maior fazes. Não, sinceridade de ti para ti. Porque a tens que gente ser vai mais encontrar sincero. com essas fragilidades todas e a gente vai Todas. perceber que muitas vezes não foi os outros que falharam connosco, nós também falhamos com os outros. E E connosco próprios também. E é isso, por isso é difícil lidar com isso. É muito difícil, é muito doloroso, porque tu chegas a uma certa altura que tu nem sabes que se estás a fazer bem, se não estás a fazer bem, porque as pessoas que estão à tua volta não te viam daquela maneira e tu começas a questionar, mas o que é que aconteceu? O que é que está a acontecer? E tu pões-te, vais... Mas até és apelidado maluco. Aquele maluco. Era assim, agora. de repente o que é que me aconteceu? O que é que... Agora está repetor, isso, o que é que andava para ali, esse tipo de coisas, esse tipo de conversa, que isto te afeta. E depois tu começas a pôr em causa Não se afeta. realmente, se calhar, estava a fazer as coisas bem. Não. Mas não estavas. Não. Tu não te sentias bem a fazer aquilo. Exatamente. Aquilo é uma Tem a coisa ver que. com aquilo que nós sentimos e não com as expectativas aquilo que os outros, que os outros têm. em relação a nós. E Mas às vezes a culpada é a mulher, por exemplo. E depois? Dizem que é a mulher que não o deixa dali para os lugares pelo Não, em casa. eu comecei a fazer isso. A Foi, culpada eu comecei a acaba a fazer ser a isso. mulher. Foi muito Na conversa antes dos amigos é assim. Eu fiz isso. Eu fiz E ele é que isso. quis. Eu fiz isso. Isto é uma coisa que eu. Agora, isto tem uma ligação própria e é muito bom. É muito bom porque isto ajudou-me muito no meu casamento e na minha relação. Isto é uma coisa boa. Foi aquilo que eu aprendi. Porque eu aprendi a perdoar. Eu aprendi, quando tu mergulhas, tu aprendes a perdoar, tu aprendes tanta coisa naquele mergulho que tu dás interior, naquele autoconhecimento que tu tens de ti, tu aprendes tanta coisa, tu aprendes a perceber, tu aprendes a compreender, não é só perceber, é compreender o que é que vem do outro lado, tu aprendes a perdoar, tu tens calma suficiente para pensar naquilo que tu vais dizer, e isto é uma coisa que está tudo dentro de ti, só que a gente Esta não... calma do que aconteceu. Isso eu não achei essa parte. Não, Não achei, eu já achei, mas uma coisa é tu seres espontâneo e dizeres uma coisa, às vezes até, pronto, sai-te. Uma coisa que não tem assim. Sai. E outra coisa é tu seres aquilo premeditado, para me magoar, tu não vais dizer isso. Dizes, tu não vais dizer, tu não vais culpar de uma pessoa que ela é muito feia, vais dizer, tu és muito feia, tu não dizes isso, que eu sei que não dizes, tu tens educação suficiente tu podes dizer uma parvoíce a meio de uma conversa, agora não é, isso é que tu não vais dizer premeditado que a pessoa é isso ou aquilo, porque eu tenho a certeza absoluta que não dizes, não tens cara para dizer isso. Conhecendo a Aida, não. Não, conhecendo a Aida, acho que não. Uma coisa é ser espontânea e as palavras te saem para a boca fora sem filtros. E outra coisa é. Ai, sem filtros. E outra coisa é premeditado dizeres uma coisa de uma pessoa para magoar ou para. Mas isso é um tema que eu tenho umas coisas escritas, porque nessa altura fui escrevendo e fui guardando, que se chama, até posso dizer o nome, Sorriso Sóbrio.
porque sabes, porque aprendi a rir também, aprendi a rir sem bebida, sem nada, percebes? Aprendi a estar sem nada, a rir das coisas, a perceber as coisas que me façam rir. O humor começou a entrar muito mais na cabeça percebes? Esse tipo de coisas, isto ajuda muito. Sou capaz de me rir de mim mesmo. Isso é importantíssimo. Isto é uma coisa que eu faço e sou Também. capaz de me rir de mim mesmo. Não. Então, permitam-me a rir das minhas coisas. Não, eu sou capaz de me rir mesmo das coisas que eu faço que não tenho mesmo, às vezes piada nenhuma e eu rimo daquilo, digo, olha que parvo que fui, olha que parvo que sou, não é? E isto é uma coisa que não, como é que se diz, ajuda tanto na nossa vida, no nosso dia-a-dia, no nosso trabalho, a descomplicar as coisas, a perceber as coisas, a olhar para os nossos colegas e a gente dizer, olha... O serenar também tem muito a ver com o sentido de gratidão também, está muito associado àquilo que nós somos gratos. Tu ainda estavas a falar dos rituais de tirarmos alguns minutos do nosso dia para fazermos esse mergulho, e um dos rituais também é mesmo escolhermos 3 a 5 coisas durante o dia que nós podemos ser gratos. Eu sou grata por isso, ou por aquilo, ou por aquilo. Agradeço todos os dias, digo, acordei, não recebi telefonema nenhum durante a noite, que a minha gente está toda bem, tenho mais um dia para frente, tive uma boa noite tranquila de sono. Agradecer a saúde, mais um dia de vida. Sim, quando eu digo que está tudo bem, não houve telefonemas que ninguém está mal, é porque está tudo ok, meu filho levantou-se, foi para a escola, tenho trabalho para ir, vou conduzindo, ok? Depois ligo o rádio, comer a música que dá para mim é muito importante, que é a música que vai fazer o meio-dia. Ou vai fazer o meio-dia, isto é uma coisa tola, mas é aquela música, depois eu vou-me identificando ao longo do dia, aquela primeira música que eu ouvi, e vou assim calmamente. Vamos dizer uma coisa que esqueci-me de dizer, vocês me dizem uma coisa que tem graça. A minha mãe, quando tem conversa com pessoas, a minha mãe tem 81 anos, e então as pessoas começam a dizer, é muito difícil porque ela não muda, porque não sei o quê. A minha mãe tem sempre uma conversa que ela não diz que sou eu, mas ela disse, não, toda a gente muda. Percebes? Porque ela passou aquilo. Se tiverem predisposição para... Toda a gente muda, toda a gente consegue. Porque ela não acha mais inteligente que do universo, que eu não sou a pessoa mais inteligente, mas ela sabe que eu mudei. E ela sabe, porque ela, como sabe que eu mudei, as outras pessoas todas são capazes de o fazer. Percebes? Que ela diz sempre isso, às vezes, não, isto não é assim. Porque as pessoas começam a dizer, não, coitado, porque ele foi habituado assim, foi não sei o quê, para trás e para... E a minha mãe diz sempre isso, não, toda a gente muda. Toda a gente tem capacidade. Tem essa capacidade para mudar. E porque ela passou isso. Tem que ir procurar essas ferramentas dentro de si. Mas encontra, tu começas a encontrar e depois tu começas... Ou pelo menos querer mudar. Sim. E se eu não consigo encontrar uma forma de... Há sempre... Sim, se eu não consigo por mim próprio, posso sempre ter um terapeuta, um psicólogo que me ajude a fazer essa viagem inicialmente, a desbravar esse terreno. A dar umas ferramentas para... Exatamente. E alertar-te para aquilo, para aquilo, que não repitas isso, porque é mais fácil. Eu acho que é muito mais fácil. Se tu tens um psicólogo ou alguém que te vem orientado, é mais fácil, porque se tu fizeres sozinho, tu vais ter muitos entraves, tu tens muita complicação, tu tens muitos amigos a dizer-te que As críticas. As críticas, não é assim, e porque é que agora é assim, e porque é que percebes? Porque às vezes tem esse percurso. Esse percurso também tem a ver com as questões da assertividade, com esse percurso tu começas a dizer mais vezes que não, os teus amigos estão habituados a que tu digas que sim. Também. Sabes o que é que me aconteceu? Eu desliguei-me, percebes? Aos poucos fui saindo do meu grupo de amizade, fui saindo, e não era porque que fossem mais pessoas que não são. Não deixaste de... Não, somos amigos ainda sempre, mas... Depois deixaste de conviver tanto. Deixei de conviver tudo. Numa verdadeira amizade, o distanciamento e foi assim. da convivência nem comecei sempre a sair devagarinho. Uma amizade vai a terminar. Comecei a sair devagarinho daquele meio, daquele rebuliço todo, daquela agitação toda. Todos os dias, não era o fim de semana, que isto agora que é o fim de semana. Eu costumo dizer sempre, eu nasci em 72 e passei os anos 90 com 20 e tal anos. Os anos 90 as pessoas ainda alguém vai fazer um estudo sobre isso. Os anos 90 tu ias para a discoteca sem dinheiro e saías de lá bêbado. Porque, isto é verdade. Os anos 90 foi uma loucura. Foi uma loucura, uma coisa mesmo doida. A gente não tinha informação de nada. Podia-te aparecer 1001 coisas à frente. Tu não tinhas informação absolutamente nada. Tu não sabias nada. E de repente as coisas tudo ao molho e feito. Não havia telemóveis, não havia redes sociais, era um espetáculo. Não havia nada. Eu acho que era um espetáculo, salvo seja. Houve coisas boas agora, mas na altura houve coisas muito mazinhas que aconteceu,
que soluções não aconteciam porque as pessoas se calhar estavam mais informadas, mas aquilo foi o que eu costumo dizer sempre, isto é uma brincadeira, mas eu ia para uma discoteca sem dinheiro e saía bêbado. Percebes? Aquilo era uma coisa que não tinha. Aquilo houve um descontrole, houve um desgoverno. Houve um desgoverno, houve uma coisa que as pessoas. Toda a gente saía de casa todos os dias. Uma discoteca estava aberta todos os dias. É verdade. Tinha já matiné ao domingo. Não, eu tinha a matiné ainda mais. No domingo à tarde era fixe. Mas é Tinha verdade. futebol, tinha-se matiné, Tinha tinha-se mil e tudo. uma coisas. A única coisa que separava. Eu ainda agora. E toda a gente se encontrava sem telemóveis, sem Era só marcar o ponto. Vocês sabem uma coisa que as pessoas mais velhas vão achar graça, se calhar algumas, e vão dizer que tem razão. Sabes qual era o único dia que separava? Sexta-feira Santa. Passou agora. Parava-se completamente, não se fazia nada. Não havia futebol. uma vez por ano Era uma só. vez por ano. Mas é mesmo verdade, Eu só Sexta-feira pensar Santa. nisso fico cansada. Sexta-feira. Pô, Nem estás a no ver? Natal, eu amo Mas aquilo era uma coisa Já se passava a correr menino. os anos 90 foi Não, foi o 90 tempo das raves, foi o tempo de não sei de Das quê, festas foi de espuma. das festas de espuma, isso mesmo. E Foi, no outro dia encontrei um panfleto Gostei. da Twins, que era a noite do mais gordo, o gordo mais alto e o gordo mais baixo. Mas Mas isso isto tipo era de coisa, proibido isto hoje em dia. não, era 1990. Era completamente 25. proibido usar estas nomenclaturas. 1921. Hoje em dia não pode dizer Em nada abril de disto, isto é uma ofensa. Eu encontrei então. aquele panfleto e disse: isso escreve ao dinheiro. Não é da Twins, disse a Twins, não é da Jump. Não, Da da Jump, Jump, da da Jump, aquelas festas da Era uma festa de espuma, espuma. essas porque eu nasci naquele tempo, os anos 90 tinha 20 e tal anos, aquilo foi uma Eu coisa também. que não tinha. Eu era uma pequena, mas então o meu pai Tu era eras- muito tu eras liberal, o meu jovem. pai deixava-me ser para estas coisas. E eu tive mesmo que parar, quando a gente fala aqui no texto, portanto, há pessoas que E também param quando comecei- eu também casam, comecei aos quando se 14, 15 e parei namoram. aos Eu 19. não, eu fui muito mais Tu foi cedo. mais. E foi bom, porque percebi aquilo que queria para o resto da minha vida, percebes? Não fui. E depois a gente também fala hoje em dia de um outro tipo de ansiedade, que é. Não me lembro. Há um termo específico para isso que agora não consigo recordar, mas depois vou-te trazer aqui para o programa, que é, eu vou traduzir da forma que me estou a lembrar, que é a ansiedade de ficar de fora. Ou seja, há pessoas que se obrigam às vezes a ir a determinados sítios, tem que ir àquele concerto porque vai um monte de gente. Já percebi E o que eu? queres dizer. E as pessoas vão, mas sabiam que não queriam ir, ou seja, não me Aquilo apetece não faz ir, sentido para elas, mas não me elas faz vão. sentido para mim, mas se toda a gente vai, eu se eu ficar em casa vou ficar ansiosa porque estou a perder uma coisa que toda a gente tem, toda a gente vai comentar, toda a gente vai postar, e eu não tive lá, não tive fotografias que tive. Ontem, e isto é engraçado, ontem falei nisso e sabes porquê? Casais agora que vão à Disney. Uma Disney para crianças, não para um casal. Desculpa, a Disney é lindíssima. Mas não estou a dizer que não é. Eu Eu estou a- já fui em criança, já fui em adulto. Agora, mas Depois, o vezes todas, propósito eu de não um tenho casal, dinheiro, senão- um casal que vai mesmo para a Disney, mesmo por ir. Porque é um eu acho que há sonho. sítios. Pá, tu tens uma muito mais- criança Ah, dentro tu já de ti, foste à tu tens que te Disney? divertir na Disney também. Tu já foste à Disney? Não, a questão foste não à é Disney? Eu cresci com os filmes da Disney. Aquilo é um. Também aquilo é eu, lindíssimo. também eu. Só também é eu. caro. Não, mas eu, As orelhinhas são lindas, mas Isto é o exemplo que eu estou a dar. Isso é o exemplo que eu estou a dar, que a gente às vezes procura coisas só porque está na moda. Só porque. Sim, sim. Não, mas então, a tua. não é. Os casais vão para a Disney. Não, sai, porque há Olha, agora quando chegares à casa, a tua Maria vai Chegas dizer lá, assim, viras criança na Paulo, eu quero ir mesma. à Disney. A criança cá dentro de nós. Há sempre uma Nunca criança vai. dentro de nós. se calhar até. E essa. Ainda vais com netinhos, queres ver? Olha, Acho que os olha. E essa solidez que nós podemos encontrar em nós, dessas viagens introspectivas, desse envolvimento da nossa inteligência emocional, permite-nos a dizer que não a coisas que nós não queremos mesmo ir, não ficarmos ansiosos em casa porque toda a gente foi e nós não fomos. Por exemplo, Escolher. chegamos a um jantar e eu decido assim, quero uma água. Já não bebe álcool, que não bebemos já. Porque hoje não me apetece beber álcool. Eu quero comer com esta comida água. Isso aconteceu muito. Mas não sei o quê, então sais para quê? É o que dizem. Para fazer o que quiser, que eu sou um adulto. É o para que dizem. mais. Mulher, não bebes? Não bebo. Eu é que sou mato. obrigada a beber. Até se calhar ali um próximo fim de semana eu bebo um jarro de sangria sozinha se me tiver a apetecer. Bebo-o todo. Agora, se naquele dia me estiver a apetecer beber água, é água que eu vou beber. Caramba, Pois eu é que claro. mando, eu é que sei o que é que quero. Exatamente. Eu não devo nada a ninguém, não devo satisfações, eu tenho que andar para os outros andarem. E se tu pensas já um dia mergulhar em ti e fazer qualquer coisa desse género, já fizeste? Já fiz, o claro que álcool, o álcool não ajuda. O estado de Não. euforia que o álcool Por traz. isso é que não deste ajuda.
aos teus pensamentos o nome de sorriso sóbrio, não é? Sorriso sóbrio, foi isso Ou mesmo. seja, é consciente. É, não isso, não aquilo está aqui enovoado por... Nada, nem Nós estamos à a procura falar de nem- nada é, que me Nós estamos a falar dos altere, anos mas 90 e eu passei os olhos por um dos meus diários e há ali uma fase, num verão, eu acho que foi o verão de 95 ou 96, que há ali um verão a que eu andei a segurar a cabecinha às minhas amigas porque andei aquele verão só a água. Eu via coisas fantásticas que passavam despercebidas. isto e via agora é o coisas que eu. Isto fantásticas. agora Eu que na bebo vejo tanta coisa. Eu também não bebo- agora já percebeste? percebi. Eu andava com a minha linha, com os lenços de papel para limpar. Isto é engraçado. Isto é engraçado. Isto é Mas com as engraçado. festas das lajes, disse, vou agora curtir as festas Isto é das engraçado. lajes, porque com a minha idade agora as festas. E agora segurei a minha cabeça. Agora segurei-me a cabeça. Isso é engraçado, uma coisa Mas que ela fingiste um isto verão é- assim. isto- mas isso- Fazer um verão assim mas à água. acontece mesmo. E Se tu estás fui à feliz, água, se tu fui estás. feliz. Não. feliz. Isto acontece mesmo. Tu vês coisas que costumo dizer que nem Fantásticas. lembro ao diabo. Ai, fantástico. Mas é mesmo. Os teus sentidos estão todos em alerta, tu percebes tudo. Tudo. E está à depois tu tua tens uma volta. coisa engraçada que tu vais dizer aos teus amigos. Tu não viste aquilo, ninguém vê. Não. E tu dizes, será que eu estou a ver demais ou será que eu estou. Que é uma coisa engraçada. Mas isso acontece sim senhor, acontece muito. E hoje, se tu estiveres num sítio onde tu estejas, pronto, num grupo de amigos, se tu começares a reparar em certas coisas, certas conversas, tu vais achar aquilo tanto engraçado. Porque acontece coisas que ninguém espera, que ninguém vê e que tu estás sóbria, tu estás ali mais calma, mais consegues decifrar coisas engraçadas, é verdade. Outras coisas importantes também aqui, que entram aqui na questão do serenar, para além, já falámos aqui em várias, uma outra também é andarmos descalços. Andarmos descalços Com os sobre a pés na relva. terra? Exatamente. De pequenina, que eu sempre gostei de andar com os pés na terra. É uma forma também de... É um poder muito grande também desta... Enraizar. De enraizar, exatamente. E ajuda-nos muito também nesse processo de serenar. Outro também é claramente nós podermos aproveitar a luz solar, não é? Estarmos um bocadinho de tempo a banhar-nos no sol, não é? Fica assim, fico parado. Dolce far niente. É só sentar-me ali no muro em São Mateus, no não, Porto eu Martins, esteja no longe meio do outro. quintal, deitado no chão, deitar com os meus gatinhos à volta, Esteja- a apanhar sol. É tão importante. E eu trabalho numa escritório, eu trabalho Está debaixo do quente. chão, não vejo nada. Nem sequer claridade do dia, portanto eu tenho essa É necessidade. muito importante para o Mas ser faz humano. Por bem, isso, mas quando faz chega bem. ali ao fim de setembro, Eu ainda hoje os dias começam a diminuir, e depois, claro, que treino a minha mente para não entrar em colapso, porque começo a pensar, agora. Entras à noite e sais de noite, eu não vejo a luz. Eu, por exemplo, eu tenho essa coisa agora de estou super sentar. mega feliz, que De agora vejo sentar, sempre o mas sol isso é instantâneo, isso não penso para fazer isso. Eu sento-me e fico a apanhar sol, mesmo no carro. Se tiver sol e quente, A eu fico, apanhar deixo-me vitamina estar. E deixo-me estar, sem fazer nada. E outra coisa também quieto. muito importante é, por exemplo, no momento da refeição, nós estarmos a comer, mas estarmos a saborear a comida, estarmos verdadeiramente ali a deliciarmos com aquilo que estamos a fazer. Comer sentado, comer devagar, a saborear as texturas, porque nós temos na celeridade do dia, muitas vezes a pressão é... Há pessoas que comem de pé, há pessoas que acabaram de comer e nem sequer se lembram o que é que acabaram de comer, porque nem sequer dá tempo a processar a alimentação. Isto também é uma forma de estares presente, também é uma forma de serenar a relação que tu tens. Isto é autocuidado, não é? Agora, sim. A gente quando somos mais novos, não somos de apreciar a comida, sabe? É. Porque comer É despachar para ir para a festa. Por isso é que a gente começamos a comprar mais hambúrgueres, o fast food, é mesmo para a gente comer e andar e não parar a apreciar nada. Mas agora sim, agora também me sento, não sou capaz de comer de pé, tenho que me sentar. Eu estou agora aqui a pensar, as minhas 2 refeições foram de pé. Foram de pé porque na hora do almoço eu tinha muita coisa para resolver e porque na hora do jantar também tinha 2 coisas que... Então as refeições as 2 foram de pé, mas comi devagar. De pé comi devagar, mas fazendo uma coisa, Multitasking, foi não foi assim. completamente... Mas foi hoje, não é Sim, que foi hoje. E sempre é Porque eu como possível. devagar, aprendi a comer devagar, Aham. comia depressa, aprendi a comer devagar. E outra coisa também muito importante nesse nosso processo de serenar é saber estarmos connosco, mas é também sabermos estar com o outro e apreciar os momentos com o outro. E quando a gente fala em apreciar o momento com o outro, é praticar a escuta ativa, é ouvir o outro, é saborear a palavra mas do depois outro. tu tens essa aprendizagem mesmo, porque tu quando tu começas a fazer esse mergulho que tu dá, esse processo,
tu começas mesmo instantâneo, É que me digo, mas sai-te naturalmente o perdoar, o ouvir, o olhar, tu estás a falar comigo, eu estou-te a olhar na cara, não A estou gente a está olhar a para falar muito ali. do perdoar, mas também o pedir desculpas. Pedir desculpa, que é uma coisa muito natural e que sai natural porque tu não sai-te, mas tu Exato. aprendes naquele processo todo. Aquilo é coisas que se vão sendo postas na tua mente e que tu que parece que o teu cérebro, não sei, mas faz-te um reset àquilo que tinha e volta-te a pôr coisas que tu não tinhas ou que tu tinhas, não as punhas em prática, porque aquilo sai-te natural. Sabes, o pedir desculpa, o olhares nos olhos da pessoa, porque antes que estava aqui sentado, se eu estivesse aqui meia hora sentado, e estava com a minha cabeça, não queria estar aqui, maneira nenhuma, não era capaz, percebes, de estar muito tempo num sítio. Não era por ter alguma fobia, não era nada disso, era porque não me sentia bem, queria estar sempre e não olhava para ti, por exemplo, se tu falasses comigo, eu olhava estava sempre com o olhar muito distante, percebes? Era uma coisa que não tinha bem. É o que antigamente tinham, tem bicho carpinteiro. Era isso não mesmo, é? é isso mesmo. O rapaz tem bicho carpinteiro. Eu acho que desde miúdo tive sempre assim aquela. Uma aceleração. Uma aceleração desde muito. Mas isso é cansativo. Cansa muito, é tu muito vais cansativo. morrendo devagarinho, aquilo é um processo que tu E o te corpo, cansa. o corpo mesmo não aguenta fisicamente. Eu fui a trabalhar a minha E ansiedade. por dentro é um. Fui chegando a isso, a começar a trabalhar a minha ansiedade. Eu num domingo à noite, eu já tinha tudo resolvido até à sexta-feira. seja, Refeições, tudo. Vocês já estão bem a ver, por exemplo, tu Isso estás, era horrível, era isso. tu desgastante. estás com uma namorada, por exemplo, Era desgastante. e ela eu a perceber, e a pessoa a perceber, ela a dizer, mas o que é que eu tenho de mal? O que é que eu não sei o quê, porque tu não. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Mas tu porque não queres estar aqui imagem, ou pensei que tu não estás confortável aqui. Isso mesmo, mas eu faço tudo, eu estou aqui, percebes? Mas o que é que. E a pessoa não tem nada de mal. E a pessoa não tem nada de mal. Só que aquele abraço e aquele colo, aquilo é uma coisa que não. Eu não sei explicar porque ainda tenho as coisas. Agora, ao não- fim dos anos, elas vão perceber. Pois, se Afinal calhar, ele era O Paulo era um assim. fofo afinal. Ele era um Não, pois- Ela tinha era feito o seu mergulho interno. Se calhar agora as pessoas também com a maternidade, e se eu agora falasse com elas, elas se calhar também agora percebiam que. Por isso há relações que numa determinada altura nunca poderiam dar certo, porque Nunca, nós não nunca, estávamos nunca, no nunca, nosso nunca. momento, em outra pessoa até se calhar Nunca, também estava nunca dá funcionando. certo. Estávamos em momentos Eu não desencontrados. sei te explicar, eu não sei explicar isso, Tânia. Isso é uma coisa que não tenho. Não Tu sabes, tenho. tu estás a falar e tu estás-me a retratar o meu filho, tal e qual. Pois, Sabes o que é que o meu filho Eu faz? não sou Transtorno única. deve ser atenção. Deve E ser- hiperatividade. pois, se Porque eu estava a calhar. retratar estes pensamentos a mil a hora, eu queria fazer tudo e queres fazer tudo, e tudo foi para 2 dias atrás. Mas também já tens um futuro projetado, isso tudo faz-me, estás-me a descrever o meu filho, tal e qual. É um turbilhão de emoções, uma coisa que não tenho. Emoções, Tu pensamentos, lembras-te- reações. É a o gente já próprio falou nisso. desgovernada que a gente fala aí. Tu não é? lembras-te de eu ser mais novo? Tu lembras-te? Eu lembro de ti nas discotecas Ali na coisa, da Vila Nova, nas discotecas de lembras-te porque Castaneira. eu era sempre uma coisa, a minha Eu cabeça. nunca parava, Nunca nunca parava, a parava, minha nunca cabeça parava, era sempre nunca parava. uma coisa por demais. A gente tem sabe? mesmo que terminar. Já estamos aqui no final do nosso tempo, do nosso segundo conto e do nosso programa. Vamos mandar beijinhos lá para casa. Beijinhos, Muitos beijinhos. beijos, muita serenidade e amor no coração. Até para a semana.